E aí, pessoal do sexto ano, tranquilo? Bom, nas últimas aulas a gente estava conversando, na verdade em todas as aulas, né? A gente estava conversando um pouco sobre astronomia e as condições de vida do nosso planeta. Então a gente estudou o Sol, a gente estudou a Lua, os outros planetas e as condições que os planetas têm para abrigar a vida. Mas vamos entrar no nosso planeta, né? Afinal, a gente estudou alguns outros planetas, mas vamos focar no nosso planeta. E é justamente isso que a gente vai estudar daqui para frente. Então a gente encerrou agora a astronomia, sistema solar, a gente vai entrar no nosso planeta. Aqui, pessoal, as aulas vão acabar se confundindo um pouco com as aulas de geografia, tá? Mas a geografia vai dar enfoque em uma área e a ciência vai dar enfoque em outra área. Então, por mais que algumas coisas vocês vão ver na aula de ciências e na aula de geografia, o enfoque é diferente e um complementa o outro, beleza? Então hoje a gente vai estudar um pouco sobre as camadas do nosso planeta. Não são aquelas camadas que a gente viu antes sobre biota, biosfera, atmosfera e tudo mais. Agora sim são as camadas como se fosse um bolo, tá? A ideia básica é o que vai acontecer se eu passar uma faca gigante no nosso planeta. Então, pessoal, quando a gente conversou sobre a biota, a gente falou sobre uma camada que é a litosfera. O que é a litosfera? É a camada de rocha do nosso planeta. Basicamente é o chão do nosso planeta. E como eu acabei de dizer, o que acontece se eu pegar uma faca gigante e cortar o nosso planeta ao meio? O que eu vou ver? É justamente isso que a gente vai estudar. A gente vai ter algumas camadas, pessoal, como se fossem as camadas do bolo, tá? Você tem uma camada, outra camada e assim vai. A primeira camada que a gente tem do nosso planeta, que é a camada mais em cima do planeta, é a crosta terrestre. A crosta terrestre ela é formada basicamente por rochas e minerais. Obviamente, ela não é lisinha, tá, pessoal? Ela tem alguns buracos, ela tem algumas saliências, né? Ela desce ou ela sobe. Aí a gente forma alguns vales, a gente forma algumas montanhas e assim vai. E a gente tem alguns lugares que são mais grossos que o outro, né? Essa camada é como se ela fosse mais grossa que o outro. Ela não é regular. Alguns lugares podem ter só 5 km de profundidade. Já em outros lugares a gente pode ter 70 km de profundidade. Então a crosta é a parte mais acima que a gente tem da camada do planeta. É realmente o chão que a gente pisa, tá? E ela é bem fina com relação às camadas que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a gente tem dois tipos de crosta. A crosta continental, o que é isso? É a crosta que fica na parte dos continentes. E a gente tem a crosta oceânica, que é a crosta que fica embaixo dos oceanos. A gente pode imaginar, pessoal, que essa crosta terrestre é como se fosse o piso da nossa casa. Então, a gente tem muitas coisas embaixo do chão da nossa casa, embaixo do piso. Você tem cimento, você tem terra, você tem um monte de coisa. E o piso é uma parte bem fininha da onde a gente pisa, tá? E do mesmo jeito que o piso tem a separação entre um piso e outro, você tem o rejunte, né? A crosta terrestre também tem uma separação entre um pedaço dela e outro. Ela não é uma camada que dá a volta na Terra inteira. Ela tem separações, ela tem regiões, como se fossem os pisos da nossa casa. Mas elas não são quadradinhas, né? E cada um desses pedaços é chamado de placa tectônica. Então a gente tem várias placas tectônicas. Essas placas tectônicas têm um certo movimento. Obviamente esse movimento não é grande pra caramba, tá? Existe um pequeno movimento ali. E esse movimento é o que pode gerar os terremotos, a criação de montanhas, a criação de vales, tá? A gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Então a crosta terrestre é a camada mais acima do nosso planeta. Ela é bem fina, pode ter de 5 a 70 km de profundidade. Descendo então para a segunda camada para baixo, a gente tem o manto. O manto, pessoal, ele pode ter até 3.000 km de profundidade. Então, se você achou que a crosta com 70 km era bem espessa, o manto pode ter até 3.000 km. 3.000 km, pessoal, é basicamente a distância da cidade de São Paulo até o meio do Chile, do país Chile. Então é uma distância bem grande. E do que é feito esse manto? Esse manto é feito basicamente, pessoal, de rocha derretida, a qual a gente chama de lava e é o que a gente vê quando o vulcão entra em erupção. É aquele líquido meio gosmento, bem vermelho. Por que ele é vermelho, pessoal? Porque ele é muito quente mesmo.
ele pode chegar, pessoal, a 4.000 graus Celsius. 4.000 graus Celsius é coisa pra caramba, tá, pessoal? E além de ser bem quente, ele está bem apertado, tá? Você tem, como a gente tem todo esse peso em cima dele, ele vai se apertando, esse manto vai sendo apertado, isso gera uma pressão bem grande. E essa temperatura e essa pressão bem grande pode fazer com que esse manto ele se mova, já que é um líquido, né? Esse manto ele pode se mover. Mas quando eu tenho uma coisa embaixo e outra coisa em cima, e essa coisa embaixo anda, o que acontece com a coisa de cima? Ela anda junto. Então, como a crosta está em cima do manto, quando o manto se move, a crosta acaba se movendo também. Então aí a gente tem um movimento da placa tectônica, que pode gerar um terremoto, que pode gerar, dependendo de como acontecer, a subida de uma montanha, né? Então vamos supor que você tem uma placa tectônica aqui e outra aqui, se elas se movimentarem no sentido de se encontrar, você pode ter uma montanha surgindo aí, tá? Você pode ter uma erupção vulcânica, enfim, o movimento desse magma pode mudar a crosta terrestre. E por fim, pessoal, lá no meio do nosso planeta, a gente tem o que a gente chama de núcleo. Então a gente tem a crosta, o manto e o núcleo. O núcleo, pessoal, imagina um lugar quente. Agora imagina um lugar muito mais quente. Agora imagina um lugar muito, muito, muito mais quente. O núcleo, pessoal, ele pode chegar até 6.000 graus Celsius. 6.000 graus Celsius. Isso é mais quente do que o Sol. E se o manto está apertado, o núcleo está muito mais apertado. Então você tem todo aquele peso em cima do núcleo apertando ele lá para baixo. Então, o núcleo ele é muito quente e muito denso. O que significa denso, pessoal? Imagina que você pegue uma garrafa de 1 litro de refrigerante, qualquer aí. Se você encher essa garrafa com 1 litro de água, essa garrafa vai pesar 1 quilo, tá? Então você pegou uma garrafinha lá de plástico de 1 litro, encheu ela de água. Se você colocar na balança, vai dar 1 quilo. Se você conseguisse pegar esse material do núcleo da Terra, que a gente já vai ver qual que é, e enchesse essa mesma garrafa, obviamente a garrafa ia derreter, né, pessoal? Mas vamos deixar isso aí de lado, vamos supor que ela não derretesse. E você colocasse na balança, ia dar 11 quilos. Então, esse núcleo, ele é muito denso. Se você segurar ele, ele é muito pesado, tá? E esse núcleo, ele é constituído basicamente de ferro e níquel derretidos, beleza? E esses caras também se movem no núcleo. Esse núcleo, ele não é paradinho, bonitinho. Ele vai se movimentando. E é justamente o movimento desse núcleo que gera o campo magnético da nossa Terra, que a gente estudou lá na aula passada, que ajuda a proteger o nosso planeta de radiação. Então perceba como tudo está ligado, pessoal. O que gera então o campo magnético do nosso planeta? O movimento do ferro e do níquel lá no núcleo do planeta. Bom, mas como que eu consigo saber o que tem dentro do nosso planeta se o máximo que a gente conseguiu cavar foram 12 quilômetros? E se você prestou atenção, pessoal, eu disse que a crosta terrestre ela pode ter de 5 a 70 quilômetros. 12 quilômetros, que é o máximo que a gente já conseguiu escavar, pode nem terminar a crosta terrestre. Mal a gente conseguiu entrar no manto. Então, como que eu consigo descobrir do que o nosso planeta é feito? Como que eu acabei de falar para vocês que o núcleo é de ferro e níquel, que o magma é rocha derretida, se eu não consigo chegar lá? Pessoal, do mesmo jeito que a gente consegue saber do que uma estrela e um planeta são feitos, que eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, sem ir até lá, a gente vai conseguir saber do que o nosso planeta é feito sem cavar até lá. O manto, pessoal, é bem simples a gente entender do que ele é feito. Basta você esperar uma erupção vulcânica. O vulcão, pessoal, ele é tipo uma torneira. Imagina que você tem uma torneira fechada. Não dá para eu saber se a água que está ali dentro ela é suja, ela é limpa, se ela é boa para beber, se ela não é boa para beber, se ela está com cheiro ruim, se ela está com cheiro bom. Não dá para saber. Até que eu vou lá e abro a torneira. O vulcão é basicamente a mesma coisa, com exceção que ele pode te derreter, né? Mas o vulcão é basicamente a mesma coisa. A hora que o magma, esse manto derretido, sai, a gente chama de lava. Tá? Então lava é basicamente a mesma coisa que magma, só que o magma é quando está dentro do vulcão, lava é quando ele está fora do vulcão. Então esse magma ou essa lava,
Quando ela sai do vulcão, a gente pode pegar esse material, obviamente com as roupas e os equipamentos adequados, né? E conseguir estudar do que o magma é feito. Obviamente, em alguns lugares esse magma pode ser diferente. Em alguns lugares ele tem um pouquinho mais de uma coisa, no outro ele tem mais um pouquinho de outra coisa, mas no geral a gente consegue estudar. E a gente tem vulcão, pessoal, em vários lugares do planeta. Então a gente consegue estudar, quando tem uma erupção, do que é constituído o manto nesses lugares do planeta e fazer aí uma associação para todo o planeta. Então, para saber do que o manto é feito é simples. Basta você esperar uma explosão vulcânica, uma erupção vulcânica, que acontece aí regularmente no nosso planeta. E também, pessoal, a gente tem alguns equipamentos que, entre eles, a gente tem o sismógrafo, que ele consegue detectar o que acontece nos terremotos. Então, o sismógrafo ele vai identificar para a gente, basicamente, do que é feito o nosso núcleo. Bom, mas se você prestou atenção no que eu acabei de falar, a gente viu que o terremoto ele é causado pelo movimento do manto e também pelo movimento da crosta terrestre, das placas tectônicas. Não tem núcleo envolvido aí. Então, como que eu vou saber, a partir de um sismógrafo, a partir de um terremoto, do que o núcleo é feito? Bom, se você, assim como eu, sabe que a Terra não é plana, que a Terra é um globo, imagina a seguinte situação. Você teve um terremoto lá no Japão. Esse tremor, pessoal, ele não fica num lugarzinho só. Esse tremor ele é espalhado por todo o planeta. Então, por mais que, quando tem um terremoto no Japão, a gente não sinta aqui no Brasil, o sismógrafo, que é um equipamento bem sensível, pode conseguir identificar essa vibração e pode conseguir registrar essa vibração. Então, a partir do momento que a gente tem um terremoto em um lugar do planeta, todos os sismógrafos do planeta podem conseguir detectar essa vibração. E aí, dependendo da onde esse sismógrafo está, é bem simples você entender que essa onda, esse tremor, teve que viajar por todo o planeta. Então vamos continuar um exemplo aí. Você teve um terremoto no Japão. Para o sismógrafo do Brasil conseguir detectar, o que teve que acontecer? O terremoto aconteceu lá na crosta do Japão. Essa vibração passou pelo manto embaixo do Japão, passou pelo núcleo, chegou de novo no manto embaixo do Brasil, e aí chegou na crosta do Brasil, onde o sismógrafo conseguiu detectar isso daí. Então perceba que a vibração teve que passar pelo núcleo. E dependendo de como é essa vibração, eu consigo detectar como é esse núcleo. Professor, está muito confuso ainda. Eu vou ver só uns risquinhos lá, como que eu vou saber do que é feito isso? Vamos entrar numa ilustração bem simples que vocês vão entender. Imagina que você está comendo um bolo de chocolate. Como que o bolo de chocolate é feito, pessoal? Você tem, geralmente, né, uma camada de bolo, que é aquela parte fofinha, né, com aqueles buraquinhos de ar, um recheio e outra camada de bolo. Vamos imaginar que o nosso bolo é um bolo de brigadeiro. Então você tem uma parte de bolo, uma parte de brigadeiro e uma parte de bolo de novo, como se fosse um sanduíche de chocolate aí. A parte do bolo, que é aquela parte que tem os buraquinhos, ela é bem fofinha, é fácil de mastigar ela. Só que o brigadeiro, ele é mais grudento, né? É difícil de você mastigar ele, você não consegue morder ele, você fica meio... certo? Então, quando você morde o pedaço do bolo, aquela parte fofinha, o seu dente entra tranquilo, você consegue mastigar tranquilo. A hora que você chega no brigadeiro, fica mais difícil de mastigar. É meio isso que acontece com o tremor. A hora que o tremor está passando pelo manto, é tranquilo dele passar. A hora que ele chega no núcleo, ele passa de um jeito um pouquinho mais duro, um pouquinho mais difícil. E aí depois ele volta para o manto e muda o comportamento dele. Então, dependendo do tempo que demora para esse sinal atravessar o planeta, dependendo da força que esse sinal chega do outro lado do planeta, eu consigo falar do que é o material do núcleo. Por exemplo, se eu tenho um terremoto lá no Japão e eu detecto aqui no Brasil, se esse sinal chegou muito rápido, eu consigo falar para você que esse material provavelmente é um material leve, esse material do núcleo. E aí, como ele passou rápido, é provável que esse sinal chegue mais forte no Brasil. Mas se o sinal demora para chegar, e se ele chega mais fraco, eu consigo falar que o material do núcleo ele é mais pesado, ele é um pouco mais denso. Então, dependendo de como você registra esse sinal, o sinal que chegou rápido, o sinal que chegou forte, o sinal que chegou fraco, eu consigo falar de que material é esse núcleo. Tá? Então, obviamente, é muito mais complexo que isso, tá, pessoal? Eu estou tentando trazer aqui de uma forma mais simples
para vocês entenderem. Então, basicamente, a gente consegue saber como o manto é a partir das erupções vulcânicas e a gente consegue saber como o núcleo é e do que ele é feito a partir dos sinais dos terremotos. Então, a onda viaja por todo o planeta, por dentro do planeta, e dependendo de como é esse sinal do terremoto que eu detecto, eu consigo falar de que material é o núcleo do nosso planeta, que a gente sabe que é basicamente ferro e níquel derretidos. Então, pessoal, perceba que isso aí a gente está voltando nesse conhecimento científico. A gente falou sobre isso lá quando a gente está falando que as estrelas eram feitas e a gente está falando agora sobre como o núcleo da Terra é feito. Perceba que os cientistas eles desenvolvem técnicas que permitem que eles descubram do que as coisas são feitas sem realmente ver aquilo, sem realmente tocar naquilo. Isso, pessoal, é magnífico, porque a gente consegue descobrir coisas que sem o conhecimento, sem o avanço científico, seriam impossíveis da gente descobrir e a gente nunca ia conseguir descobrir. Então, esses avanços científicos são muito importantes para que a gente consiga estudar o interior do nosso planeta e assim conseguir identificar alguns padrões e descobrir como o nosso planeta surgiu e até mesmo identificar, por exemplo, como eu disse para vocês, que o campo magnético é super importante para evitar a radiação chegar até o nosso planeta. O estudo do núcleo do nosso planeta, que é onde o campo magnético é gerado, é muito importante para você saber o que está acontecendo com esse campo magnético. Ele está ficando mais forte, ele está ficando mais fraco, ele pode sumir, ele não vai sumir, entendeu? Então é uma questão até de segurança aqui para a nossa vida. Então, já que a gente está falando aí sobre todo esse tipo de coisa, a senha de hoje, pessoal, é ciência, beleza? Então você vai mandar uma mensagem com a senha de hoje, que é ciência. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. A aula de hoje foi bem densa. O que significa isso? Eu falei bastante coisa e algumas coisas até complexas. Então eu espero que você tenha entendido bem tudo o que eu falei até aqui. E caso você não tenha entendido, não deixe de me mandar mensagens, tá, pessoal? Tem algumas pessoas que estão me mandando mensagens e eu acho isso muito bom. Você não pode ficar com dúvida. Você tem que entender o que eu estou falando, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever aqui. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se não gostou, dá um desjoinha, beleza? Mas não esquece de fazer a lista de exercícios que eu mandei para vocês e assistir o vídeo de correção que vai acontecer amanhã, beleza? Então, bons estudos e não se esqueçam, se tiver dúvida, mande uma mensagem para mim para a gente conversar e tirar suas dúvidas. Então, até mais, pessoal. Valeu!